Minha gente, o livro dessa semana é um livro que me deixou assim sem palavras. Tanto que eu pensei muito antes de vir falar sobre ele aqui, porque na verdade eu ainda nem sei o que eu vou falar sobre ele. Porque ele é um livro que eu achei muito bom, mas eu tô com uma dificuldade de falar sobre. Mas eu vou falar, seja o que Deus quiser. O livro dessa semana é Do Amor e Outros Demônios, de Gabriel Garcia Marques. E sem dúvida é o livro mais diferente do Gabriel que eu li. Assim, tem várias resenhas do Gabriel Garcia Marques aqui, né? Eu não sei se no YouTube tem resenha de Crônica de uma Morte Anunciada. Eu acho que tem no Instagram. No YouTube eu não tenho certeza. Com certeza tem de 100 Anos de Solidão. Tem de O Amor nos Tempos do Cólera. Tem um Gostei ou Não Gostei de Em Agosto Nos Vemos, que é um livro que eu gostei, mas me deixou ainda com algumas coisinhas para reclamar, né? E esse aqui, eu quase cogitei botar ele em Gostei ou Não Gostei, mas como eu gostei realmente, então eu resolvi vir falar sobre ele. Mas eu tô me organizando aqui para poder falar sobre, porque ele é um livro bem diferente, novamente, né? Bom, neste livro nós temos uma história fictícia que é baseada numa história real, quer dizer, mais ou menos real. Tem um pouco de história real e tem um pouco de mito, tá? O Gabriel Garcia Marques, né, quando era jornalista, ele foi fazer uma reportagem sobre um lugar onde iam derrubar um antigo convento para poder fazer um hotel de luxo, uma coisa assim. E nesse convento tinham algumas pessoas que estavam enterradas lá, né? Pessoas que eram da igreja e tudo, e estavam retirando os corpos dessas pessoas quando encontraram um corpo de mulher, de uma menina bem jovem, que tinha um cabelo imenso. E aí ele associou, né, ele deduziu, o Gabriel, que essa menina era uma menina de uma história que a avó dele contava pra ele há muito tempo atrás. Era uma história de uma menina que tinha uma cabeleira enorme e ela deixava esse cabelo crescer porque ela só ia cortar quando ela se casasse, e que tinha sido mordida por um cachorro que estava com a raiva, e aí ela morreu por conta da mordida desse cachorro. E essa menina era meio que vista como santa, alguma coisa assim. Então o Gabriel, essa história que a avó dele contava, né? Ele deduziu que essa menina era a menina da história. 100% de certeza, eu acho que ele não tinha, mas enfim, ele deduziu. E a partir daí, ele teve a ideia de criar a história da personagem. Só que tem muitos personagens, tem muitas coisas aqui que são reais. Reais, assim, em relação ao que se sabe sobre a existência dessa pessoa. Algumas são reais, baseadas em pessoas reais. Outras são baseadas na história que se contava. E outras ele incluiu, né? E aí, daí, nasce a história de Do Amor e Outros Demônios. É interessante? É super interessante. Principalmente porque a gente tem uma menina que morreu de raiva. É diferente. Mas não foi assim, pá, ela foi mordida pelo cachorro, ela morreu. Não, meu amor, não. Levou um tempo pra isso acontecer. E foi exatamente por causa desse tempo que aconteceu tanta coisa, sabe? E assim, no começo eu achei o livro meio chato. Eu não vou mentir. Achei parado, ficou explicando. Gabriel, né, gente, ele gosta de botar muito personagem, gosta de ficar falando muito de personagem, aí você fica assim meio confuso, porque ele foi falar da menina, a menina foi mordida, aí depois ele foi contar a história da mãe da menina, aí foi contar a história do pai da menina, aí por que o pai da menina não gostava da mãe da menina, por que a menina não gostava dela? Aí eu, tá. Até que chega um momento em que esta menina é levada para o convento lá onde ela estava enterrada, porque disseram o seguinte, olha, o que essa menina tem aí é possessão demoníaca. Você tá me entendendo? Não, mas porque ela tinha sido mordida por um cachorro com raiva, mas ela não morreu, só que ela ficou tendo uns piripaquezinhos assim de vez em quando, entendeu?
Como a nossa protagonista, a Sierva Maria de todos Los Angeles. Olha que lindo, que nome lindo, né? A nossa querida Sierva Maria, ela foi criada meio solta, né? Tipo assim, solta na buraqueira, foi criada pelos escravos, porque estamos falando de uma história que se passa na época da escravidão ainda. Então a Sierva Maria era meio assim, she's so crazy, I love her, né? E aí as pessoas achavam esquisito esse comportamento dela, e como ela tinha esse piripaque, ela ainda tinha lá a marca da mordida. Ela foi mordida por um cachorro com raiva, mas não morreu. Que coisa esquisita. Aí, gente, falta de informação, crendice popular, influência muito forte de religião. Esta menina claramente está possuída pelo demônio. Vai precisar de um exorcismo. E quando o título do livro é Do Amor e Outros Demônios, é porque além do amor que vai surgir aqui na história, na figura do padre Caetano de Laura, que vai se apaixonar pela menina, o amor que ele vai sentir por ela vai ser considerado uma forma de demônio, vai ser demonizado. E esse e os outros vários demônios que estão na menina, que fazem todo aquele fuso. E, gente, a história fica caótica, como todo bom livro do Gabriel Garcia Marques, né? Fica caótica. E aí, pronto, quando ela chegou no convento, menina, a história fica assim. E o que vai acontecer com essa menina nesse convento? Um monte de coisa que eu não vou falar. Porque aí você, né, tem que ler o livro, né? É um livro bem fininho, inclusive é um livro muito bonito, né? Essa coleção aqui da editora Record é muito bonita. Mas eu, em especial, essa capa eu achei muito linda porque é nos tons de cores que eu gosto muito, né? Mas assim, gente, é uma história bem maluca. E aí, se você for parar para pensar na história como um todo, você vai ver o quão problemático ali é. A gente vai ver como essa menina, que aparentemente só estava doente, foi demonizada, né? Demonizada mesmo. Como as pessoas escolhiam ver as coisas de uma determinada forma em vez de abrir a mente para outras, por preconceito, principalmente por intolerância religiosa. Como talvez tudo teria sido bem diferente se ela tivesse até mesmo sido criada de outra forma, né? E como esse amor que vai acontecer da parte do padre Caetano de Laura vai ser bom e ruim ao mesmo tempo. Então é um livro intenso. Começa parado, mas depois ele fica bem intenso. E quando eu terminei ele, eu dei uma respirada funda e fiquei triste pra caramba. Mesmo já imaginando como é que ia ser o final, mas eu fiquei arrasada. Dito isso, é um livro muito bom. Mas assim, vá de mente aberta, tá? Tem que ser. Lembrando que todo domingo tem resenha aqui no canal do Bafulê no YouTube. Então se inscreve, curte, tá? Comenta, compartilha. Tem muita resenha de muito livro diferente. Se você gosta de Gabriel Garcia Marques, tem um monte de resenha dele aqui, tá? E também estamos no Instagram e no TikTok. No TikTok você vai encontrar as resenhas, essa resenha sem a parte do spoilers e um ou outro vídeo, tá? Você também encontra isso no Instagram, só que no Instagram você também encontra outros conteúdos sobre os livros, sobre os autores, sobre diversas coisas relacionadas ao universo da literatura. Então, é só seguir @bafulê.literário, que vai ter muito conteúdo, porque eu já tô aí no Instagram já faz bastante tempo. E agora vamos começar com os spoilers. Eu vou deixar o mais problemático pro final, porque se você leu esse livro, você sabe bem qual é a parte mais problemática. Então vamos lá. Eu gostei muito de ser uma história baseada mais ou menos em fatos reais, em ter personagens. Inclusive eu gostei muito, vou dizer aqui os nomes de alguns dos personagens reais que estão no livro, né? Nós temos a protagonista, que é a Sierva Maria de todos Los Angeles. Nem sei se estou falando espanhol certo. Aí tem o pai dela, que é o Marquês Dom Inácio de Alfonso e Dueñas. A primeira esposa do Dom Inácio, que foi a dona Olalla de Mendoza. Também temos o bispo Dom Toribio de Cáceres e Virtudes, que é o bispo que vai dizer essa menina está endemoniada. E temos a Madre Superiora, a Madre Josefa Miranda,
que é a madre lá do convento, que odeia a pobrezinha da Sérvia, né? Esses são os personagens que eu sei que foram desenterrados, assim, né? Que ele comenta no início, que tem tipo um prólogo, uma introdução onde ele fala sobre a história real, né? Ele comenta sobre essas pessoas, que vão ser bem importantes na história. Mas aí tem os outros personagens, tem a Bernarda, que é a mãe da Sérvia, né? E tem o padre Caetano de Laura, que é um jovem padre e que vai se apaixonar pela Sérvia, né? Lá depois. Então, gente, eu fiquei completamente absurdada com a maneira como as pessoas estavam lidando com a situação da Sérvia. Tudo bem que a gente sabe que Gabriel Garcia Marques é o quê? Realismo fantástico. E o Gabriel, meu amor, ele era assim, ó, a Lucy Crazy no realismo dele, né? Ele pirava. Então, óbvio, né? Não dá pra gente procurar lógica na história. Claro que vai ter muita coisa ilógica. Mas tinha hora que eu ficava, gente, pelo amor de Deus, essa menina só tá doente. Ela não tá possuída. E a menina, como ela era muito she's so crazy, I love her. Ela, tipo assim, tava foda-se, sabe? Ela tava tipo assim, é que todo mundo que fala que você tá endemoniada. Ela, eu tô. Eu confesso que eu perdi tudo na cena em que um pintor foi para o convento fazer uma pintura da menina e fez uma pintura dela cercada por demônios. E quando ela se olhou, ela viu assim, a pintura assim, é como me ver no espelho. E aí ele disse, com todos esses demônios? Aí ela, sim. Tipo assim, amiga, você também não tá me ajudando a te ajudar, né? Tá todo mundo achando que tu tá possuída e em vez de tu se defender, tu fica, eu sei lá, gente, ela era tão louquinha. Eu gostava da Cielo. Ela era bem aprontada, mas é porque, coitada, ela foi criada de qualquer jeito, sabe? Eu fiquei com pena do Marquês, né? Do Marquês Dom Inácio, que é o pai dela. E ao mesmo tempo não, porque você viu que ele amava muito a filha dele, mas ele não foi homem forte o suficiente para defender a filha dele o quanto precisou. Ele se rendeu ao bispo na hora de botar ela no convento. Ele pensou em ir buscar ela no convento, mas ele não foi. Ele foi atrás do médico, né? E aí ele foi atrás daquele médico que era o Dr. Abrenúncio. E o Dr. Abrenúncio era um cara mole pesa. Só que aí o bispo diz, ei, você vai falar com o Abrenúncio? O Abrenúncio é um ateu. Na verdade, o Abrenúncio era judeu. Enfim. Que ele é uma pessoa errada. Então, tipo, o pai dela teve várias oportunidades de poder tentar fazer o certo por ela, mas ele não tinha força suficiente para para fazer aquilo. E aquilo me irritou. Mas eu percebi que ele sofria por ela, sabe? E tanto que naquela parte, né, lá que tem mais pro final do livro, a mãe dela foi embora, né? Que a mãe dela é completamente maluca, mulher maluca, nossa. A mãe dela foi embora e aí ele vai atrás dela, né, para conversar com ela, para falar sobre a filha e tal. E aí ele fala, né, no livro Gabriel fala que ele foi embora e não foi mais encontrado, né? Ou seja, deu a entender que ele morreu. Eu fiquei arrasada. Arrasada. Mesmo sabendo que já era pra ter percebido que ia acontecer uma coisa parecida, porque lá no prólogo o Gabriel Garcia Marques fala que quando abrem os mausoléus lá das pessoas mortas, existe um que tá no nome dele, mas que tá vazio. Ou seja, ele não foi enterrado lá, né? Mas eu fiquei muito triste, porque era perceptível que ele gostava muito da filha, que ele percebia que precisava fazer alguma coisa por ela, mas ele não fez. Não fez, ele era um fraco, ele se deixou levar pelo bispo, que era um bispo, que era uma pessoa que realmente acreditava que a menina estava possuída. Ele realmente acreditava naquilo ali. E a pessoa não, em nenhum momento as pessoas tentavam usar assim a voz da razão, não, ninguém tentou usar. Então a história ela fica tão caótica que eu tava começando a bater um desespero em mim, porque eu tava assim, eu não tô acreditando que vão fazer um exorcismo nessa menina por causa disso, sabe? Que loucura! Sim, foi muito estranho ela ter levado uma mordida de um cachorro raivoso, que morreu depois. E ela não ter morrido imediatamente, foi.
Com certeza foi. Muita coisa estranha aconteceu com ela. Mas era uma explicação religiosa? Eu sei que é outra época, né? Mas precisava tudo aquilo? Não precisava. E eu agora vou falar da parte mais problemática, porque eu comentei que o padre Caetano de Laura se apaixona por ela, né? O padre, ele não a conhecia, né? Ele era muito queridinho pelo bispo e tal. E aí, quando ele conhece a menina, né? Quando ele, na verdade, ele já fica meio fascinado pela história quando ele escuta pela primeira vez. Ele já fica meio... Era um padre que lia muito, né? Ele tinha assim uma mente um pouco mais aberta. E aí, quando ele vê, ele já se encanta muito por ela. E ele não acredita que ela está possuída pelo demônio. Ele tenta de toda maneira fazer com que as pessoas ao redor acreditem nele, mas as pessoas não acreditam. Ele se apaixona pela Sérvia. A Sérvia depois se apaixona por ele. Eles não concretizam assim o amor, não chega a ser as vias de fato, uns beijinhos e tal, porque ele, pelo menos foi isso que eu entendi, se eu não tiver entendido errado, né? É que ele diz que não vai esperar casar com ela para poder fazer alguma coisa e tal. Mas a gente não pode deixar de lado o fato de que o padre Caetano de Laura tinha 36 anos e a nossa amiga Sierva Maria, eu acho inclusive que em alguns momentos eu chamei ela de Sérvia. Chamei? Espero que não, é Sierva. Bom, não podemos deixar de lado que o Caetano tem 36 anos e a Sierva tem 12. 12 anos. Como é que eu consigo transmitir em palavras o que eu senti com essa informação? Porque assim, no começo do livro você já sabe que ela tem 12 anos. Então quando eu sabia, né, quando a gente começa a perceber que vai ter um padre, aí eu pensei, esse padre vai se apaixonar por ela. Aí você pensa assim, podia ser pelo menos assim uns 20 anos. Mas não, ele tinha 36. Tanto que, inclusive, ela chama ele de velho. Ela pega na roxa e diz assim, é por isso que você é assim, enrugadinho. Com 36 anos você não é velho. Mas você tem idade para ser pai de uma menina de 12. E a Sierva, ela em nenhum momento ela é descrita como, sabe, nem para ter aquela justificativa de, ela tem 12, mas parece ser mais velha. Não, ela é descrita como uma menina de 12 anos. Ela é muito bonita, mas não se fala nada sobre ela parecer mais velha, nem nada disso. Ela parece ter a idade que ela tem. E aí, foi aí que eu fiquei me perguntando como é que eu vou falar sobre um livro que tem um casal onde basicamente nós temos a pedofilia acontecendo, e eu vou defender esse livro e eu ainda vou dizer que eu gostei desse casal. Sem ser cancelada. Não vou ser cancelada porque ninguém nem me conhece, né? Mas é porque nem eu sei explicar, entendeu? Aí como é que eu ia trazer isso em palavras? Como é que eu vou explicar pra vocês que eu passo pano pro padre de Laura? Eu passo pano? Eu nem sei. Ai, gente, olha, esse livro me deixou... Esse livro me deixou confusa. E quando eu ainda tava no amor platônico, eu tava, beleza. Quando ele começou realmente a dar os beijinhos, ele começou a ser retribuído, aí eu já fiquei preocupada. Porque uma coisa era ele se encantar por ela, outra coisa é ele ter um relacionamento com ela, né? Ela é super compreensível que ela tivesse isso, no começo ela não tinha, mas ele era a única pessoa que tratava ela feito gente, né? Era a única pessoa que chegava pra ela e dizia, não, eu sei que você não tá maluca. Que ela dava a surtada dela e ele ficava tipo, tá, sabe? E que ele não desistia dela. Então é normal, é natural que ela, lembrando que era uma menina muito jovem e que tinha sido largada por todo mundo, era muito natural que ela se encantasse por ele. E ele era uma pessoa legal, ele tratava ela bem e tudo. Mas ele tinha 36 anos. E ele estava interessado numa menina de 12 anos.
Eu não consigo nem ficar falando isso em voz alta. Isso é errado em tantos níveis. E eu fico, Gabriel do céu, por que você faz isso? Meu Deus, homem, como é que eu vou defender o teu livro? Como é que eu vou te defender? Se alguém vier aqui nos comentários dizer Gabriel Garcia Marques só podia ser um pedófilo, não vou saber nem o que dizer, porque... sei lá. Assim, como é que eu vou conseguir explicar pra vocês que eu acho que o padre tinha uma visão santificada da sierva, né? Que ele via a sierva não tanto com aquele lado carnal, mas também esse lado assim mais espiritual. Mas ao mesmo tempo ele tinha 36 anos e ela tinha 12. Tô conseguindo entender? Aí eu fiquei muito confusa, porque eu adorei este livro. Mas eu não sabia o que pensar sobre isso. Principalmente porque, né, ele foi impedido de ver a sierva, né? Quando começaram a descobrir que ele estava indo visitar ela direto, começou o disse-me-disse bafafá. Aí começaram a dizer que eles estavam tendo um relacionamento, sendo que não era verdade, assim, tipo, estavam dizendo que ele tinha seduzido ela, que ele tinha feito isso, aquilo, outro. Nossa, rolou um monte de história. O pai dela não queria mais nem saber dele. Ele ia lá na casa do pai dela, o pai dela não queria saber, porque a fofoca, meu amor, já tava rolando. E nem tava acontecendo nem 10% do que a fofoca dizia. E aí o pobre começou a ser... Ele começou a ser rejeitado, ele foi trabalhar no hospital com as pessoas com lepra, né, que é a hanseníase, que era o lugar que ninguém queria ir, e lá ele era aceito e tal. E aí eis que um dia ele resolve, quando ele fica sabendo que vai ter mesmo de fato o babado do exorcismo, porque, gente, a sierva sofreu muito, ela sofreu muito nesse convento, porque ela ficava algemada, ela ficava com fome porque ela não queria comer, ela passava por muitas provas, ela sofreu muito, aquilo ali me deixou muito, muito passada, sabe? Porque assim, a gente não sabe até que ponto aquela história ali é mentira, até que não é. E levando-se em conta que antigamente toda a igreja achava que era possessão demoníaca, quantas pessoas não devem ter passado por algo assim? Principalmente mulheres, né? E aí, quando ele resolve tentar entrar, né, escondido no convento para poder fugir com a sierva, ele é pego e é proibido de entrar lá, e eles são obrigados a se separar, tipo assim, a sierva nunca mais vai ver ele, a sierva nem sequer se despede dele, porque não rolou a despedida. E a cena final, eu fiquei com vontade de chorar com a cena final, porque ela remetia muito a um sonho que ela tinha tido. Ela tinha tido um sonho que era meio que um sonho premonitório, né? E aí eu vou ler pra vocês esse último trecho, é o último parágrafo do livro, tá? Onde diz assim: Sierva Maria não soube jamais que fim tinha levado Caetano de Laura, porque ele não voltou com sua cesta de doces dos portais e suas noites insaciáveis. No dia 29 de maio, sem ânimo para mais nada, tornou a sonhar com a janela dando para um campo nevado, onde Caetano de Laura não estava nem voltaria a estar nunca. Tinha no colo um cacho de uvas douradas que tornavam a brotar logo que as comia. Mas dessa vez não as arrancavam uma a uma, e sim de duas em duas, mal respirando na ânsia de acabar com o cacho até a última uva. A guardiã que entrou com a incumbência de prepará-la para a última sessão de exorcismos a encontrou morta de amor na cama, os olhos fulgurantes e pele de recém-nascida. Os fios de cabelo brotavam-lhe como borbulhas no crânio raspado, e era possível vê-los crescer. Que assim, gente, cortaram o cabelo dela, né, no convento, rasparam o cabelo dela, o cabelo enorme que ela tinha, né, e percebam que é dito aqui que quando ela é encontrada, os cabelos dela estavam crescendo. E os cabelos dela continuaram crescendo mesmo depois de morta. É por isso que quando encontram o corpo dela, o cabelo está enorme, né? Aí tem essa história aí do cabelo. Porque o cabelo só podia ser cortado quando ela se casasse. E ela não casou, né? E aí o Caetano não voltou, né? Ele não morreu, não sei o que aconteceu depois com ele, mas ele não pôde voltar.
E ela já tinha tido um sonho parecido com esse, comendo uva, sentada na cadeira, olhando para a janela. E agora era como se tivesse acontecendo de verdade. E aí quando chegam na cela dela, porque ela fica numa cela, ela tá morta. E ela morreu de amor. Na verdade ela pode ter morrido por qualquer coisa, porque da mordida do cachorro, das violências, das diversas violências físicas e psicológicas que ela sofreu dentro do convento, porque achavam que ela estava possuída, ou de tristeza, porque o padre não voltou. Eu fiquei arrasada. Arrasada. Sendo que eu sabia que a menina tinha morrido com 12 anos. Então o que eu esperava? Mas é porque o Gabriel Garcia Marques, ele tem esse poder, sabe, de envolver a gente com as palavras assim de um jeito que a gente sabe que aquilo vai acontecer. Mas a gente não quer que aconteça. Foi a mesma coisa quando eu li Crônica de uma Morte Anunciada, que no primeiro parágrafo você já sabe que o Santiago Nazar vai morrer. O título é Uma Morte Anunciada. Todo mundo sabe que ele vai morrer, menos ele. E mesmo assim, a história é tão envolvente que você não quer que ele morra, mesmo sabendo que ele vai morrer. Aqui foi a mesma coisa. E eu fiquei arrasada, porque ela morreu de amor. Eu fiquei destruída. O final desse livro me destruiu. E vocês estão entendendo agora os demônios? Temos os demônios literais, entre aspas, os que diziam que estavam ao redor dela, que entravam nela. E temos os outros demônios, que são os sentimentos, que são as pessoas. E quando ele diz do amor e outros demônios, é porque o amor também foi demonizado aqui. Não pelo fato do padre ter 36, ela ter 12, que isso sim é um motivo para se reclamar. Mas pelo fato de ter um homem religioso, que não deveria estar se apaixonando por uma outra pessoa, apaixonado por uma pessoa que, além de tudo, ainda era esta pessoa, Sierva Maria de todos Los Angeles. A pessoa com um nome abençoado desse, gente. E ela morreu no dia 29 de maio, que foi o dia do meu aniversário. Eu fiquei destruída. Destruída. Podia ser qualquer outro dia, tinha que ser nesse dia. É isso. Então, o nosso livro da semana é Do Amor e Outros Demônios, de Gabriel Garcia Marques.